Pastor, essa pergunta aqui é pessoal, tá? Como que está sendo ser pai quase com cinquentão? O senhor está conseguindo acompanhar a energia da Maria? Meu Deus, tem dia que não é fácil, não. Tem dia que não é fácil, mas é um prazer, é uma alegria tão grande que você tem, né, quando você tem um filho, quem é pai, quem é mãe sabe disso. Você tem um casal também, Sim, né? um casal. É uma coisa maravilhosa. Então, você se gasta, você queima energia que você não tem. A Maria, ela é muito intensa, né? Muito intensa. Então, a gente hoje, eu me esforço para brincar muito com ela. Embora a energia não é a mesma, né? Faço 50 agora em novembro, mas a gente luta. A gente luta. Por isso que é bom ter filho cedo. Ter filho mais cedo é bom que você tem muito mais energia para queimar. Mas está valendo a pena. E agora é o Tito também, né? Então Então vai ter que dar um jeito de duplicar isso aí. é dormir pouco à noite, durante o dia ter que. Mas hoje a Maria está estudando, né? Está na escola já. Então ela fica. Uma parte são os professores lá que tem que queimar energia com ela. Mas por mais que o homem, eu, tenha essa situação de tentar acompanhar o ritmo dela, mas quem fica mais sacrificado é a mulher, Com certeza. que tem que fazer todos os serviços da casa, que tem que cuidar, no caso agora de duas crianças, não é mole não. Os maridos aí, você que está aí assistindo aí, o que você puder fazer para ajudar a tua esposa, faça. Porque o trabalho delas é uma jornada dupla, tripla, é muita coisa. E ela ainda tem que cuidar de você ainda. Além de cuidar dos filhos, ela tem que cuidar de você ainda. E o que dá mais trabalho é o filho da sogra, hein? É. Mas é bom demais. Não tem um prazer maior do que você ser pai, né? De você ter uma criança. E é uma responsabilidade muito grande, né? Que a vida não é uma brincadeira, não é só brincar. É no meio da brincadeira você está ensinando, você está corrigindo, você está ensinando, você está orientando. Não é fácil, não. Porque se você não ensinar aqui, o mundo vai ensinar de uma outra forma. Mas a gente tem lutado para ensinar ela nos caminhos. Ela ama estar na igreja. Essa semana passada mesmo foi o primeiro dia que ela cantou na igreja. Foi uma alegria para a gente. E é benção. O que eu aprendi dos meus pais, eu tento passar para os meus filhos. A nossa próxima pergunta, pastor, é a seguinte: qual seria a sua postura como pai, marido, pastor, se soubesse que um obreiro agride constantemente a sua esposa? Beatriz, primeiramente, isso aí é um crime que sai até da esfera da religião, da igreja. Então, essa pessoa que faz isso, uma pessoa que fizesse isso, ele já estaria incorrendo num crime passível de prisão, de ser preso, né? Porque esse tipo de agressão é crime. Eu, agora, falando de igreja, como pastor presidente, como pastor, se eu sei que um obreiro meu, um obreiro que trabalha comigo, ele tem essa prática, automaticamente eu iria afastá-lo da sua função de obreiro, né? Procurar saber, evidentemente, direitinho, sentar, conversar, e afastá-lo da função ministerial que ele ocupa, porque não tem condição. Ele vai ensinar o quê? Uma pessoa que tem essa prática com a sua família, com a sua esposa, ele não tem condição nenhuma de ensinar nada. Ele tem que sentar e aprender muito, né? Porque ele não está só ferindo a esposa, ele está ferindo a comunhão, ele está ferindo a própria igreja, a santidade da igreja. Então, ele seria afastado da comunhão. Isso não quer dizer absolutamente que a igreja abandona, né? A pessoa precisa ser tratada. O doente, ele não pode ser deixado para ali. Ele tem que ser tratado. Mas o crime, ele tem que ser combatido. Eu me lembro que quando eu dirigia o governador Portela, eu acho que foi a única vez que eu falei para alguém sair de casa. Uma senhora, uma mulher chegou para mim lá e disse que o marido colocou fogo na roupa dela, no armário, e disse: olha, a próxima eu vou botar fogo em você. E eu disse para ela: ó, sai da sua casa, vai embora, e se ele fizer, antes que você morra, antes que ele cumpra mesmo o que ele falou.
Isso é um crime. Se você quiser denunciar, eu vou lá contigo na delegacia e denuncio. Porque isso é uma prática criminosa, né? Esse aí já perdeu o relacionamento com Deus totalmente. E se eu tiver o conhecimento, como pastor da igreja, como pastor dele, automaticamente eu vou afastá-lo da comunhão, né, como obreiro, e também da comunhão com a igreja. E se a mulher entender que, né, que tem que ir lá denunciar, que eu acho até que é o certo também. Não tem que aliviar. Se está cometendo um crime, tem que ser combatido. É o escândalo. Claro. Ela me relatou que é o escândalo. Que, tipo assim, ela apanha, ele se arrepende. É constante, tá? Ela apanha, ele se arrepende. Não, porque vai trazer um escândalo. E ela tem esse medo do escândalo. Apanha, vamos botar assim, para proteger. Mas ela não pode ficar apanhando a vida inteira. Verdade. Né? O que eu entendo? A primeira vez que a pessoa fizer isso, ou ela tem que procurar o pastor. Na verdade, eu entendo que ela precisa primeiro procurar o pastor dela. Procura o pastor. Pastor, aconteceu isso, isso, isso. E o pastor, como homem de Deus, ele vai ter condições de chamar aquele obreiro, aquela pessoa, aquele casal. O que levou a isso? Embora não tenha justificativo para agressão. Ah, o que fez para agredir? Não, agressão em hipótese alguma. Mas eu acho que essa pessoa aí, ela não podia ter, eu entendo ela, mas ela não podia ter deixado a primeira agressão. Na primeira agressão, ela já tinha que ter procurado o líder dela. Né? Ela já tinha que ter procurado a autoridade espiritual que está sobre a vida desse obreiro. Para que haja uma correção, para que haja um ponto final nisso aí. E se ele persistisse, né, aí são outras decisões que precisam ser tomadas. Então, mas nunca é tarde. Tá? Nunca é tarde. Procura o seu pastor. Procura o seu pastor. Pastor, é uma moça que me perguntou, né? Como eu sempre falo, e vou repetir, todas as perguntas são anônimas, tá? Eu não revelo o nome de ninguém. E essa moça me perguntou, pastor, eu sou casada há 10 anos. E há um tempo eu adquiri o vício da pornografia e a masturbação. Eu não consigo largar essa prática. Eu preciso de ajuda. É um problema. É um problema que atrapalha e afeta o casamento, né? Afeta o casamento, porque você deixa de ter o prazer com o seu esposo, no caso dela, para se saciar sozinha. O casamento, ele precisa ser um momento de saciedade para ambas as partes. O homem tem que ser saciado, a mulher também tem que ser. É preciso os dois sentarem para conversar. Hoje nós temos também ajudas psicológicas que tratam com isso, pessoas que são especializadas nessa área, mas, sobretudo, daquilo que eu mais me alimento é o que eu vou estar cheio. O vício não vem do nada. O vício vem de um hábito. É um hábito que você vai criando aos poucos. É como caminhar. Se você tiver o hábito de começar a caminhar 2, 3 vezes por semana, você vai criar um hábito. Você vai ter uma prática daquilo ali. E o vício, qualquer outro tipo de vício, como nesse caso aí da pornografia, da masturbação, você vê que é algo que interfere na vida dela com Deus. Atrapalha o casamento dela, dessa pessoa que está aí fazendo essa pergunta. Como qualquer outro, se fosse um homem também é a mesma coisa. Ele vai se saciar sozinho e não vai satisfazer a sua esposa. Esse copo d'água aqui, ele estava há um tempinho aqui agora, né, vazio. E o rapaz veio aqui e encheu. Meu saudoso pai, ele dizia que a nossa vida, ela são como 2 leões, a minha carne e o meu espírito. E o leão que eu alimento mais é o que vai vencer. Se eu alimento mais a minha carne, principalmente para essa área, eu tenho que fugir de sites que me levam para esse caminho. Eu tenho que amarrar a cara, eu não vou abrir essa página, eu não vou abrir esse site. Hoje a internet, você fala de alguma coisa, ela já joga ali Você pensa já. Então a pessoa precisa parar de se alimentar disso. Cortar. Se precisar cortar no celular, deixar o celular de lado um pouco. Porque antigamente a pessoa precisava ir numa locadora para alugar um filme.
pessoa precisava ir numa banca de jornal para comprar uma revista pornográfica. Hoje está na palma da mão, até de uma criança. Então, o que essa pessoa precisa fazer é, em primeiro lugar, orar, falar com Deus, pedir a Deus força. Porque um vício adquirido é algo que vai te corroendo, mesmo que você não queira. É o que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, ele está sempre diante de mim. Então ela tem que se encher de Deus. Como eu disse aqui, esse copo estava vazio, mas se encheu. Alguém veio aqui e encheu. E agora ele está cheio. Eu vou esvaziar de novo, daqui a pouco vai encher, e a vida do crente ela tem que ser assim. Tem que alimentar o espírito, para que a carne não prevaleça. Nossa próxima pergunta é a seguinte: pastor, eu tenho uma tendência a ser homossexual, mas eu não aceito isso na minha vida, mas está cada vez mais difícil. Algum conselho? O conselho é você continuar buscando a Deus, né? Você tem essa fraqueza, você tem essa tendência, essa atuação do adversário na sua mente, mas você está no caminho certo. Você está buscando, você está lutando e tem que continuar lutando mesmo, porque você sabe que isso é uma prática pecaminosa, né? Essa pessoa que fez a pergunta sabe disso. E se ela não aceita, né, ela entende que não é o que Deus tem para ela. Então tem que continuar pedindo a Deus, mesmo sem força, tem que orar, tem que fazer propósitos, tem que ler a Bíblia, enfim, não é mole não, cada um tem a sua fraqueza. E o diabo, ele não é burro, tem gente que acha que o diabo é burro. Não, ele é inteligente, ele atua na área da nossa fraqueza. Qual era a área da fraqueza que Davi deu mole? Foi a área da mulher. Davi, ele vacilou ali, e o diabo entrou naquele momento ali, e fez uma destruição na vida de Davi, que teve consequências terríveis. Né? Então, essa pessoa aí, busca Deus. Se você tem lá o seu pastor, procura, busca ajuda. Tem coisa que é muito difícil a gente conseguir sozinho. Mas quando a Bíblia diz o seguinte: comunica com o santo a sua necessidade. Lutar sozinho é muito difícil. Né? Tentar sozinho é muito difícil. Mas procura o seu pastor, procura o seu líder e fala para ele. Não tem problema se abrir. Um médico, ele só consegue me tratar quando eu chego para ele, ele vai me perguntar: o que você está sentindo dor aonde? Se eu falar que estou sentindo uma dor na cabeça, ele não vai me dar um remédio para o pé. Ele vai me dar um remédio específico para aquilo ali. E Deus tem uma palavra pastoral para direcionar a vida dessa pessoa, para orientar, para orar junto, para impor as mãos, para repreender o espírito que ronda essa mente. Tá bom? Então, o segredo é orar, o segredo é buscar ajuda, o segredo é pedir ao Senhor que coloque do seu lado pessoas que tenham condições mesmo de te ajudar na intercessão. Tá bom? Pastor, essa aqui é outra pergunta pessoal. Como que o senhor consegue conciliar a igreja com a família? É um desafio que você precisa aprender a separar o tempo, né, para tudo. Né? No começo a gente é muito intenso em uma área. Eu que amo muito a igreja, eu aprendi, né? Nascido, criado na igreja, sempre ali junto com meu pai, e eu aprendi a amar a igreja. Então eu costumo ser muito intenso no que eu faço. Meu pai, nos últimos tempos que ele estava aqui, ele dizia para mim: rapaz, vai devagar, porque esse trabalho intenso na igreja, ele te deixa sequelas, né? Te deixa... porque você trabalha muito com a mente. É preocupação. Meu pai desenvolveu no final da vida dele, o sistema nervoso dele estava comprometido, sentia algumas coisas, né? Tudo por conta da intensidade que ele viveu. Meu pai trabalhou 40 anos de barbeiro. Ele conciliava a vida de barbeiro com a igreja, cuidando de família, cuidando de casais, cuidando de adolescentes, de crianças, tudo isso. A gente morava atrás da igreja,
Me lembro que o pai ele trabalhava de 7 às 7 na barbearia, dia de sábado, por exemplo, era de 7 às 11 da noite. Então, ele, quando tinha casamento na igreja, ele trabalhava de 7 até às 6, vinha em casa, se arrumava, botava roupa, tomava o seu banho, descia para o culto, para o casamento, fazia o casamento, depois botava de novo o guarda-pó, que ele dizia era o guarda-pó, voltava para trabalhar e trabalhava até meia-noite, né? E desse jeito ele cuidou de 4 filhos, ensinou com uma sabedoria fora do comum e nos deixou um exemplo, nos deixou um legado. Então, só que ele sempre me falou, filho, você precisa aprender a separar isso aí, para que você não sofra o que eu sofri. Né? Mas ele fazia tudo com muito prazer. Então, hoje eu tento ter um tempo de qualidade com a minha esposa, com meus filhos. Quando tem um tempo, a gente dá uma escapulida, a gente vai no shopping, eu vou na pracinha aqui em Miguel Pereira com eles, aqui. Hoje a gente está sem a pracinha aqui do Jardim, mas daqui a pouco vai ficar boa, no centro da cidade. Mas eu procuro ter um tempo de qualidade com eles, porque não é a quantidade de tempo, é a intensidade do tempo que você vive com a tua família. Né? Então, eu sempre busco. Então, tenho conseguido conciliar, porque eu busco viver um tempo de qualidade. Tudo que eu posso fazer, junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, eu faço. Porque, como diz aí, a gente vai criando memórias, né? A gente vai fazendo com que eles se sintam bem. Eu gosto muito de estar com muita gente. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com todo mundo, mas também gosto de estar com a minha família. Né? Quando eu estou com a minha família, só com eles, eu também estou completo. Pastor, nossa próxima pergunta são quantas congregações no campo? Hoje nós temos em Partido Alferes 20 congregações. 20. E temos em Angra dos Reis também 8 congregações. Isso fora os pontos de pregação. Né? Eu digo congregação oficial, como a Granja, como Caetés, como Palmares, como outros, mas a gente tem, além das congregações, alguns pontos de pregação que totalizam aí 32, que são 32. E que Deus tem, graças a Deus, praticamente todos templos próprios, templos adquiridos. Uma das preocupações grandes que o nosso saudoso pastor tinha era que nós não tivéssemos nenhuma igreja pagando aluguel. Né? Hoje, Deus abençoou, o dinheiro do campo está investido ali, né? Porque ele dizia o seguinte, uma congregação própria, um templo próprio, é uma estaca que está firmada ali que nunca mais vai sair dali. Né? Então, o aluguel, você está aqui, daqui a pouco o proprietário pede, você tem que sair, enfim, perde aquela referência. E igreja tem que ter cara de igreja. A igreja tem que ter a arquitetura da igreja, porque é algo preparado para o povo se reunir. O povo não é um salão de festa, é um salão de culto, é uma igreja, é um lugar para cultuar. Então, hoje nós temos aí essa média de 32. Vamos, no mês que vem, agora, inaugurar mais um ponto aqui no Recanto. Já está pronta a igreja, só falta colocar lá uns bancos e colocar o som. E a gente vai inaugurar, se Deus quiser, no final desse mês ou no início do mês de julho, onde nós teremos mais uma porta de pregação do Evangelho. Recanto é um lugar que está crescendo muito, tem muitos moradores, e eu sei que já deu certo. Lá, na verdade, a gente já tem um ponto de pregação na casa da irmã Lourdinha, e a gente vai transferir para esse local e vai ser uma bênção de Deus. Amém. Uma pergunta bônus, surpresa. O senhor já ficou em disciplina alguma vez? Já. Eu me lembro que, na época, eu sempre gostei muito de futebol, né? Muito. A vida era... Nasci em frente à quadra. Modéstia à parte, eu jogava direitinho. E naquele tempo lá atrás era muito rigoroso, era um tempo de muito rigor. De zelo, né? Existem ambientes que hoje eu entendo que não cabe um cristão. Não cabe. Um ambiente que não vai te trazer uma edificação, principalmente para quem tem um chamado específico de Deus. Tem gente que está em determinados lugares que aquilo ali não afeta em nada o chamado dele. É só a gente olhar para a Bíblia que nós vamos ver a história de Sansão. Sansão era o nazireu de Deus, escolhido,
e separado. Então, por ele ser separado, Deus exigia algumas coisas dele que não exigia dos demais. Todo mundo podia passar navalha no cabelo, mas Sansão não podia, porque esse era o segredo que ele tinha com Deus. E nesse tempo eu gostava muito mesmo de futebol e eu fui, jogava, enfim. E eu fiquei um tempo em disciplina, mas Deus foi tão bom comigo que esse tempo da disciplina foi o tempo que eu fui batizado com o Espírito Santo. Que bênção. Então eu não consegui me desvencilhar, porque a minha vida sempre foi igreja. Sempre amei estar na igreja. Então nesse tempo eu intensifiquei mais, né? Porque a disciplina, às vezes as pessoas pensam que a disciplina é um tempo de liberdade. É um tempo de você fazer o que quer, porque você está fora da comunhão da ceia. Mas não, disciplina é um tempo que você está aos cuidados da igreja. Da igreja coloca alguém em disciplina por alguma coisa, por alguma falta né, que a pessoa comete, ela está aos cuidados da igreja. É como um filho, eu tenho 2 filhos, né, o Tito e a Mariá. Quando eu coloco eles em disciplina, quando eu corrijo eles, eu não deixo eles fazerem o que querem. Eles precisam cumprir aquilo que eu determinei, né? E depois eu tiro eles da disciplina, enfim. Então, na obra de Deus, na igreja, não é diferente. E tem que ter. Às vezes as pessoas, tem que ter. A criança que nasce, que vive sem disciplina, ela vai ser um adolescente indisciplinado, ela vai ser um jovem indisciplinado, ela vai ser uma pessoa que não vai respeitar regras. E a gente precisa entender que existem regras que precisam ser respeitadas. Não tem para onde correr. A Bíblia é um livro de regras. Começou com regras. Deus, quando coloca Adão e Eva no jardim, ele fala, vocês podem fazer de tudo. Está aí as árvores, aí você pode comer de tudo que tem aí. Só aquela árvore que está no meio do jardim não toca nela. Porque se vocês tocarem nela, não vai ficar bom para vocês. Então, faz tudo, menos ali. Então, Deus começou a criação impondo limite. E todos nós precisamos ter limite. Vamos para a nossa próxima pergunta. Teve algum momento que o silêncio de Deus chegou até a sua vida? Sim, sim. Alguns momentos. Eu acho que o momento mais intenso foi no momento que a gente passou pela enfermidade do meu pai, que levou a passagem dele para a eternidade, onde nós intensamente orávamos, né? Ele internado, e a gente estava ali orando, pedindo a Deus uma resposta, pedindo cura, pedindo para que Deus restabelecesse a saúde dele. E foi um tempo de silêncio, foi um tempo que Deus não falava com a gente. Deus não. Mas depois, a Bíblia diz que o que eu faço agora você não entende, mas entenderá depois. E a gente entendeu que tinha um propósito de Deus. Tudo que acontece na vida do cristão, né, tem um propósito. Há um hino da Cassiane que diz: quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Verdade. Né? Só que nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de querer, a gente vai orar nesse propósito, tem que ser assim do jeito que eu quero. Só que a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E nem sempre a vontade de Deus é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho. O próprio Jesus, ele deu demonstração disso quando ele pediu ao Pai, ele orando, né, intensamente falando com Deus, pedindo: Deus, se for possível, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, o cálice do sofrimento, o cálice do momento da agonia da cruz, o cálice do trajeto até o Calvário. Mas ele ora, mas ao mesmo momento ele diz: mas sobretudo não se cumpra aquilo que eu quero, não se cumpra a minha vontade, que se faça a tua vontade. Né? Oração do Pai Nosso. Né? Então, de todos os momentos de silêncio de Deus que eu vivi, e não foram poucos, foram vários, esse momento foi um momento mais complicado para mim, mas que na frente a gente conseguiu entender e Deus falou qual era o propósito que ele tinha. Amém. Pastor, a próxima pergunta é: como que o senhor faz para atender a todas as congregações? Não dá para ir toda hora, todo dia, até porque eu não posso deixar aqui a sede. Eu trabalho muito aqui na sede, mas eu
procuro sempre estar presente no trabalho de Santa Ceia, festividade do templo, né? E um outro momento também que dê, às vezes no meio de semana, que a gente na sede nós temos culto terça, sexta, quinta-feira, que é o trabalho de libertação, né? Então, na terça, nós temos algumas congregações que têm culto. Então, eu evito sair daqui da sede. Mas na quarta, todas as congregações têm culto e na sede não tem. Então, eu procuro ir nas congregações nas quarta-feira e, principalmente, na festa do templo. Festa do templo, eu sempre separo esse momento para estar lá. E também, na ceia, às vezes, a gente está em uma congregação e outra, dando uma palavra, dando um ensinamento. E assim a gente vai conseguindo atender. Tem congregação que eu fico, às vezes, um tempo sem ir, porque para fazer esse ciclo aí não é fácil. Mas, de pouquinho em pouquinho, a gente vai. Quando eu não vou, eu peço um vice-presidente para ir também, e assim tem fluído. Amém. Pastor, essa pergunta foi uma pergunta bastante feita por muitas, mas muitas pessoas. Vamos botar assim, praticamente todas mulheres. Elas querem saber se a doutrina da igreja vai mudar, se o senhor vai liberar a calça comprida, a bermuda, os brincos, essas coisas e tal. Elas querem saber, e eu também quero. Essa pergunta foi muito? Foi. 200 pessoas me fizeram perguntas e 75 a 80 perguntas foram sobre isso. Meu Deus, hein? Memória não, hein? Então, a nossa igreja é uma igreja, toda igreja ela precisa ter a sua identidade, né? Toda igreja ela precisa ter uma identificação, vamos dizer assim. Hoje nós temos igreja na nossa cidade, no Brasil, que são igrejas que têm costumes diferentes. A nossa igreja está aqui há 86 anos. 86 anos. Essa igreja foi fundada em 1938. E há 86 anos a igreja ela vem trabalhando. Existem coisas que há 50 anos atrás tinha-se um entendimento. Hoje a gente entende de uma outra forma. E outra coisa, o pastor da igreja, eu não tenho autoridade na igreja para liberar, para fazer, não. Eu tenho uma diretoria, eu tenho obreiros, um corpo de obreiros. Às vezes as pessoas visualizam somente o pastor, hoje por eu ser o presidente, por exemplo. Mas existe um corpo ministerial, formado por pastores, formado por presbíteros, evangelistas, e tudo que acontece na igreja é direcionado por Deus e organizado por essa diretoria, juntamente com os demais líderes das congregações, enfim, todo o corpo ministerial. Então, eu chegar aqui para você e falar assim, eu vou fazer isso. Não, eu não tenho condições de fazer isso. O pastor não pode fazer, a não ser que ele abra a igreja dele sozinho para lá, e ele faz o que ele quer, a igreja dele mesmo. Mas eu, como pastor-presidente, eu tenho uma diretoria que eu tenho que trabalhar junto com eles. E volto a te falar, a igreja está 86 anos aqui. Não está, se a igreja estivesse caminhando num caminho errado, não teria o desenvolvimento que tem hoje. Verdade. Né? Então a gente vai lutando, preservando os valores, preservando a identidade da igreja. E tudo aquilo que Deus falar conosco, nós vamos sentar à mesa, nós vamos conversar, né? Nós vamos ponderar, analisar, mas tudo para o bom andamento da obra de Deus. Tudo preservando a identidade da igreja, porque a igreja não pode ser como o mundo, né? Eu não posso ir para a igreja como se eu estivesse indo para um clube. Tem hora que a gente vê algumas coisas na internet, hoje a internet não esconde nada. Então a gente vê cada coisa que a pessoa parece que não está numa igreja. Verdade. A pessoa se encontra com pessoas na rua, pelo jeito que a pessoa está, não dá a entender que aquela pessoa é um cristão. Fica até espantado quando diz, né? E o cristão ele precisa se identificar como cristão. Precisa ser identificado. Porque a vida de um cristão ela não se resume às 2 horas de culto. Eu posso estar andando na rua, eu me lembro de um dia que eu estava em Nova Iguaçu.
E quando eu fui para o rodoviário pegar um ônibus, eu entrei, subi né, sentei lá no ônibus, esperando o ônibus sair. Daqui a pouco a pessoa que estava na janela, sentada na parte da janela, me chamou, ó, estão te chamando aqui fora aqui. E eu botei a cabeça, era uma pessoa que estava do lado de fora pedindo que eu orasse por ele. Como é que aquela pessoa? Eu estava lá em Nova Iguaçu. Então, se eu estou lá de qualquer jeito, se eu estou lá de qualquer maneira, será que eu seria chamado para orar por aquela pessoa ali? Então, a vida de um cristão, um servo de Deus, ele precisa, em qualquer lugar, estar pronto para servir. Ele está pronto para atuar como cristão, como servo de Deus, como autoridade espiritual. Então, tudo que Deus falar, a gente faz. O que o Deus não falar, quanto a essa coisa de costume, a gente tem orado, pedido a Deus e deixado tudo na vontade de Deus. Que se prevaleça sempre a vontade dele, não a minha. Viu, mulherada? Pastor, nossa penúltima pergunta é... Já está acabando? Já. Ah, meu Deus. A penúltima pergunta é: alguma referência pastoral ou algum pregador? Então, a minha maior referência como pastor, não tem como ser outro que não seja o meu pai. Por que ele é minha referência? Sempre foi e sempre vai ser. Porque eu convivi com ele. E o nível de relacionamento que ele tinha com Deus, sensibilidade. Porque a pessoa, ela só pode ser sua referência quando você conhece ela além do altar. Tem gente hoje que tem referência de pessoas que ele nunca viu. A internet hoje ela faz muito isso. Tem gente que não tem o seu pastor como referência, mas tem a referência de alguém que ele nunca viu, que ele não conhece a vida dele. E o meu pai sempre foi a minha referência, porque eu sei do relacionamento que ele tinha com a minha mãe, sei o relacionamento que ele tinha comigo, com os meus irmãos, sei o relacionamento que ele tinha com a sociedade. Tá? Eu me lembro que um dia eu viajando com ele, indo para Guarapari, e num período na estrada, ele falou comigo: meu filho, me dando alguns conselhos, falou: você nunca vai ver alguém batendo na porta da casa do seu pai, dizendo que o seu pai comprou alguma coisa e não pagou, dizendo que o seu pai foi desonesto com alguém. Você nunca vai ver isso. E eu me lembro que nesse momento ele chorou. A gente viajando, ele chorou. E eu nunca mais me esqueci disso. Então, meu pai, ele era a minha referência como pastor, porque eu conhecia a vida dele como um homem, como um cidadão de bem na cidade. Então, isso aqui fica um conselho até para os crentes das igrejas, para qualquer um. A sua referência não é o pastor da internet, que você não conhece a vida dele, você não sabe como é que é os bastidores da vida dele. Você pode admirar, prega bem, enfim, normal, mas você precisa respeitar e ter como referência principal aquele que cuida da sua alma, aquele que você conhece o procedimento dele na cidade, aquele que você conhece o procedimento dele na família. Ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um bom esposo, ele é uma pessoa que se porta bem na sociedade. Então, por isso que eu nunca vou ter uma outra referência maior na minha vida do que o meu pai. Eu quero ser pelo menos 10% do que ele foi. Se eu for isso aí, eu vou estar muito satisfeito. Amém. Nossa última pergunta é: quem o senhor muito quer trazer na sede para pregar em um dos congressos que o senhor ainda não conseguiu? Olha, aqui na igreja já passaram muitos pregadores. Eu não consigo me lembrar dos que estão aí, que pregam aí nesse Brasil todo, dos que não vieram aqui. Eu me lembro de dois, a verdade, que é o Idecaso Takayama, que a gente não teve a oportunidade de trazê-lo, e também esse que já é um senhor, mas que é um grande pregador, que eu queria ter ainda a oportunidade de trazer aqui, que é o pastor Gesiel Gomes. É um pastor da antiga, mas uma
ter uma palavra. Eu tive a oportunidade de vê-lo pregar em outros lugares, né, em escolas, conferências que eu tive participando, mas aqui na nossa igreja ele nunca veio. Pastor Gesiel Gomes. Esse é o pastor que eu queria ainda trazer. Não é o pastor da mídia de hoje, né? Esses que estão aqui hoje, a gente já conseguiu trazer uma boa parte deles. Mas o pastor Gesiel Gomes é um pastor que tem uma história na Assembleia de Deus. Eu queria ter a oportunidade ainda de trazê-lo. Amém. Vou fazer agora para terminar o nosso bate e volta, tá? Vou Ok. perguntar e você me responde assim. Família, A maior coisa que Deus podia criar para o homem, saudade, meu pai, certeza, da minha ida para o céu, Deus, tudo. arrependimento, Não me lembro. Natália. Minha vida, minha paixão, meu amor. E assim nós encerramos o nosso podcast. Até o próximo.